Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o panorama do Evangelho de João. Nós percebemos que no Novo Testamento existem 4 evangelhos e também vamos perceber que cada um deles tem uma linguagem para um povo diferente. Mateus ele foi escrito para os judeus, trazendo Jesus como leão da tribo de Judá. Marcos foi escrito para os romanos, trazendo Jesus como servo. Lucas foi escrito para os gregos, trazendo Jesus como 100% homem, 100% Deus. Já o Evangelho de João é um evangelho universal, trazendo o evangelho escrito tanto para judeus quanto para gentios. Gente, é tão interessante nós percebermos isso, que no Evangelho de João ele já começa a falar a respeito de quem é Jesus, quem é o Verbo. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Sem Ele, nada se pode fazer. Então, nós vamos entender, nós vamos compreender que ao começarmos a estudar João vai estar falando de quem de fato é Jesus. O livro de João é um dos livros mais lidos na Bíblia. Ele é um livro também muito utilizado em campanhas de evangelização pela sua história e também por mostrar Jesus como homem e Salvador. Nós trabalharemos com 2 divisões nesse evangelho. Do capítulo 1 até o capítulo 11, nós veremos os 7 milagres de Jesus, a começar ali no casamento, que foi aquele milagre incrível. E do capítulo 12 até o capítulo 21, nós veremos os ensinamentos de Jesus e também os seus discursos. É claro que no capítulo 1 até o capítulo 11 tem muito ensinamento, não é verdade? Sobre a autoria do Evangelho de João, embora os evangelhos não tragam consigo o nome do autor, existem evidências irrefutáveis que o autor do Evangelho de João seja de fato João, como está escrito lá no capítulo 21, versículo 24, onde ele se declara como o autor, ou seja, aquele que escreve este Evangelho. Vale salientar que o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, ou seja, eles têm a mesma visão dos acontecimentos. Tanto que quando você for lá no livro de Lucas, vai ter sempre um pouco da referência de Mateus e de Marcos. Já o Evangelho de João, ele tem uma característica única. João era chamado o discípulo, ele se auto-chamava o discípulo amado. Ele tem uma visão um pouco diferente do que foi colocado ali em Mateus, Marcos e Lucas. Uma visão única de quem de fato é Jesus. E quem era João? João era filho de Zebedeu, que trabalhava com pesca no mar da Galileia. Sua mãe era Salomé. Salomé ajudou financeiramente no ministério de Jesus e seu irmão Tiago. João foi dos discípulos um dos mais próximos de Jesus. Ele participava de um grupo seleto que acompanhava Jesus em momentos importantes, assim como Pedro, Tiago, seu irmão e, lógico, João. A maioria dos apóstolos foram martirizados ao fim da sua vida, principalmente ali no governo de Nero, onde Paulo foi decapitado e Pedro foi crucificado, de cabeça para baixo, como seu próprio pedido. Concluindo assim a profecia dita por Jesus em João capítulo 21. O único dos apóstolos que sobreviveu ao mártire foi o próprio João. João chegou à sua velhice, permaneceu ali até ser levado à ilha de Patmos, onde ele escreveu o Evangelho e também Apocalipse. O Evangelho de João foi escrito aproximadamente entre os anos 90 e 96, bem próximo ao final da sua vida. João, quando escreveu o Evangelho, ele queria demonstrar Jesus como de fato ele é, o Filho de Deus. E através do Filho de Deus é que você obtém a salvação. Em João, capítulo 20, versículo 31, está escrito: Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse é o propósito do Evangelho de João. Então, bora estudar? Certo. O único dos apóstolos que sobreviveu ao mártire. O único dos apóstolos que sobreviveu. Sobre a autoria do Evangelho, embora todos os evangelhos sejam enganados. Sobre a autoria do Evangelho de João, embora os evangelhos sejam evangelhos
evangélicos. Somos evangélicos.